Sozinho. Tá no ar. Tá no ar? Então tá no ar. Mais uma vez estamos no ar. No ar não, estamos sentados na cadeira. Hoje é dia 25 de novembro de 2011. Mais uma vez o programa Pulando a Cerca. Pular a cerca não é sacanagem, é superar obstáculo. Não tem nenhuma pauta, não tem nenhum roteiro, não tem nenhuma censura. É exatamente como avisa. E avisa, olha só, avisa. Eu sou o único apresentador do mundo que já teve o AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil e continuo no ar. O programa Pulando a Cerca é uma produção coletiva. Todo mundo pode participar e vir aqui. Então, todo mundo participa e o que nós conseguimos fazer é que a mídia não consegue fazer, apesar do nosso pequeno tamanho. Mas a grandeza desse país é muito maior que a corrupção e a sacanagem. O acidente vascular cerebral, o derrame, isso está em tudo. Eu chamo de aversilização clínica e social do país. Então, parece que esse tema nacional da doença, não da saúde, da doença nacional, que é a corrupção, a sacanagem que empobrece, adoece a população brasileira que trabalha muito, trabalha contra a sacanagem, a corrupção e as elites que querem comandar esse nosso país. Então, vamos convidar 3 pessoas muito ilustres pelo que estão fazendo. Não pelo que são, pelo que estão fazendo. Aqui nesse programa não interessa o doutor, professor, é a pessoa. Os Pulando a Cerca não tem ele, o canal comercial fala ele, aqui eu sofri, eu vivi, eu fui torturado, eu participei. Então, vamos convidar, em primeiro lugar, o simpaticíssimo, o gostosíssimo, o inteiríssimo, Deus disso, doutor Modesto da Silveira. É o primeiro. Pronto. Vamos pular isso. Aqui, Modesto. Modesto, pedagando, inteiríssimo. Uma pessoa inteira, de cima até embaixo. Posso pedir uma coisa, então? Pode. Se vamos ser 3 aqui neste plenário, eu pediria que todo o meu tempo, olha só, esqueceu o microfone. A não ser um recado muito rápido, que todo o tempo fosse dedicado a Maria Lúcia, que eu sei que você vai chamar. Calma, ele é ansioso. Um pouco ansioso por ouvi-la. Vamos sim. Vamos convidar também o meu colega médico, doutor Murilo Alves, simpaticíssimo, teusudíssimo, gostosíssimo. Pula a cerca! Pulou! Aqui, Murilo.
E vamos muito obrigado agora... por esse convite, me sinto muito honrado. Obrigado. E vamos agora convidar essa menina simpaticíssima, gostosíssima, tesudíssima, competentíssima, Maria Lúcia Fatorelli. Obrigada. Então, vamos reapresentar Dr. Modesto da Silveira, o maior advogado vivo do Brasil. Dr. Murilo Alves é um excepcional médico. E essa garça que está aqui do meu lado, Maria Lúcia Fatorelli, economista, caiu. E o tema que nós vamos abordar hoje é a auditoria da dívida do Brasil. Vamos começar com quem? Murilo. Eu gostaria de dar bom dia ao Daniel, a todos os espectadores. Bom dia, boa tarde e boa noite. O programa repete amanhã, de tarde e à noite. Então é bom dia, boa tarde e boa noite. E tudo de bom para sempre, desde que nós estejamos ombro a ombro numa das lutas mais importantes em que a Maria Lúcia Fatorelli é pioneira, que é o combate a essa dívida, que como um câncer corrói o nosso país e atinge a nossa população. Eu gostaria de falar pouco porque é um desperdício eu falar muito frente a Maria Lúcia Fatorelli, que tem um conteúdo muito grande frente ao seu trabalho, que é um trabalho internacional. Ela já vem sendo chamada a nível de Europa para falar a respeito da crise mundial e das alternativas para essa crise do capitalismo. Então, eu gostaria apenas de dizer que uma das grandes coisas que está acontecendo no nosso país, nesse sentido do combate a esse câncer tão maligno, tão devorador, é que nós estamos criando a Maria Lúcia, que é do núcleo nacional. Ela está criando núcleos regionais. E o Rio de Janeiro está de parabéns. Ontem nós tivemos, de forma solene, com grandes autoridades e uma explanação belíssima da Maria Lúcia Fatorelli, lá no ACBGE, a Avenida Presidente Wilson, 210, 8º andar. Nós tivemos o lançamento desse nosso núcleo. E teremos uma reunião agora no próximo dia 5 de dezembro, em que eu convido a todos e a todas, independente de idade, opção política ou qualquer outra pseudo-diferença, porque nós, seres humanos, temos muito mais identidades e necessidades comuns do que diferença, por mais que queiram acentuar essas diferenças. Nós somos muito carentes das mesmas coisas. Então, que todos compareçam no dia 5 de dezembro à Avenida Presidente Wilson, 210, 8º andar, em frente à Academia Brasileira de Letras, no centro do Rio de Janeiro, para que nós possamos estar construindo exatamente o combate a esse tumor, como um quimioterápico, como uma radioterapia, como alguma coisa muito eficaz em defesa do nosso povo, em defesa do nosso Brasil e em defesa de um mundo melhor. Muito obrigado por essa intervenção. Maria Lúcia, a Maria Lúcia está aqui do meu lado, tão moça, tão bonita, é auditora fiscal do Ministério da Fazenda. Recém-aposentada. Recém-aposentado? Sim, me aposentei para me dedicar inteiramente a essa luta. Então, e a Maria Lúcia tem uma experiência internacional. Vamos dar a palavra para Maria Lúcia Fatorelli. Muito obrigada, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Calma. Uma honra estar aqui no seu programa. É legal você pular a cerca. Sim, nós temos que vencer esse obstáculo, né? Como o Murilo disse muito bem, o mundo e o nosso país, o Brasil,
né, passa por dificuldades incoerentes com a nossa condição. O Brasil não é qualquer país. O Brasil, apesar dos 500 anos de espoliação, é o 7º país mais rico do mundo. E por que é que nós temos tantas necessidades? Nós temos mais de 50 milhões de pobres miseráveis, 20% da nossa população é considerada analfabeta funcional, sabe assinar o nome, mas não compreende um texto. Nós temos aí a saúde pública, está uma verdadeira calamidade em todo o país. A educação deixando aí a desejar, com os profissionais, tanto de educação como de saúde, mal remunerados, desrespeitados, não é? Sofrendo. O maior adoecimento hoje é dos profissionais de saúde. Eu sei, eu sou um deles. Exatamente, por causa do drama de querer fazer um bom trabalho e não ter as condições mínimas, não é, para isso. Da mesma forma, os profissionais de educação estão aí se aposentando ou se afastando. E por quê? Se nós estamos no país, em um dos países mais ricos do mundo, porque como é que a gente explica essa situação? Tem várias razões para isso, mas uma das principais razões é a questão do endividamento público, que em 2010, por exemplo, né, eu estou com um gráfico aqui, não sei se a câmera consegue pegar, em 2010, para o pagamento de juros e amortizações, foi essa parte amarela do gráfico aqui, ó, quase 45% dos recursos da União para pagar juros e amortizações da dívida pública, tanto interna quanto externa. E para a saúde, Daniel, veja aqui, 3,9%, para a educação, 2,89%. Então, nós perguntamos, claro, quem tem uma dívida quer honrar essa dívida. Ninguém é a favor de calote, mas nós queremos saber que dívida é essa que está exigindo quase a metade dos recursos da União. E como é que nós vamos saber que dívida é essa? Qual é a origem dessa dívida? De onde ela surgiu? Como é que ela cresceu desse jeito? Nós temos que fazer uma auditoria. O que é auditoria? Auditoria é acessar os dados, os documentos, as provas, porque dos trabalhos já realizados, nós tivemos aqui no Brasil, na Câmara dos Deputados, uma importantíssima CPI da dívida que começou em 2009, terminou em maio de 2010, e poucas pessoas sabem disso, Daniel, porque a grande mídia, financiada pelos grandes bancos que usufruem deste processo, com os altíssimos juros praticados no Brasil e os demais mecanismos, não divulgam isso. Então, a CPI da dívida, realizada na Câmara dos Deputados, teve acesso a documentos históricos desde a década de 70 e comprovaram que essa dívida atual, que se somarmos a parte da dívida interna com a externa, nós já temos uma dívida de quase 3 trilhões de reais. Estamos pagando só de juros quase 1 bilhão por dia de juros. Se somarmos os juros e as amortizações, dá quase 2 bilhões por dia. Então é por isso que estão faltando recursos para as necessidades da sociedade, para garantir recursos para investimentos, geradores de emprego e renda, para garantir recursos para as universidades públicas, para as escolas públicas, os hospitais, segurança, reforma agrária, todas as outras áreas importantes para o desenvolvimento do país. Então, a partir da CPI da dívida, nós comprovamos, por exemplo, que essa dívida atual
esse período, que a gente chama o último período de crescimento da dívida, ele começa lá na década de 70 com a ditadura militar, numa total obscuridade, total falta de transparência. A maior parte dos empréstimos na década de 70 eram privados e de empresas internacionais situadas no Brasil que tinham acesso ao crédito externo, as suas coligadas lá fora. Depois, na década de 80, essa dívida se multiplicou por ela mesma, foi somada à dívida dos empréstimos para financiar o chamado milagre brasileiro, que não foi nenhum milagre, foi tudo financiado com empréstimo externo. Essa dívida se multiplicou por ela mesma, porque os mesmos credores, os grandes bancos internacionais, promoveram a alta dos juros, que estavam em torno de 5%, 6%, os mesmos bancos internacionais credores passaram essas taxas para 20,5%. Com essa jogada, eles multiplicaram a dívida por ela mesma. E aí, quando a dívida já estava imensa, nós tivemos uma crise no início da década de 80. Essa dívida foi transferida para o Banco Central do Brasil. O Banco Central se tornou o devedor de dívidas que antes eram dívidas privadas, que eram dívidas em grande parte que deveriam ter sido anuladas porque cresceram a partir de um golpe daqueles bancos internacionais credores que multiplicaram por 4 as taxas de juros. Então, isso aí se tornou uma bola de neve. Na década de 80, a chamada década perdida, porque foi um dos períodos em que os problemas sociais no país se agravaram, o desemprego foi tremendo, a desigualdade social aprofundou e nós nos tornamos, apesar dessas dificuldades todas, nós nos tornamos exportadores de capital para pagar essa dívida ilegal, ilegítima. Depois, na década de 90, essa dívida provavelmente prescreveu. Existe uma suspeita de prescrição da maior parte dessa dívida com bancos privados. Isso está até hoje inacessível. Mas essa dívida, provavelmente morta, foi ressuscitada num plano chamado Plano Brady, que transformou aquela dívida ilegítima em papéis negociáveis no mercado financeiro. Entregaram para os mesmos bancos títulos, ressuscitaram aquela dívida, dando a ela uma formalidade. E depois, sabe para que esses títulos foram usados? Para comprar nossas empresas no processo de privatizações. E em seguida, o que sobrou foi transformado em dívida interna e que começou a subir como uma bola de neve, praticando os maiores juros do mundo. Então, eu contei aqui muito rapidamente uma história de quase 40 anos que parte de uma dívida praticamente nula no início da década de 70, uma dívida privada, e chega hoje a uma dívida de quase 3 trilhões, apesar de uma destinação anual de cerca de metade do orçamento da União. Ora, algo está errado. Nós não conseguimos provar na CPI da dívida a contrapartida dessa dívida. Porque, Daniel, nós não podemos fazer um discurso moralista contra a dívida, nós não podemos ser contra dívidas, porque às vezes a dívida é um instrumento para viabilizar um investimento importante, é um instrumento de financiamento para completar os recursos do Estado, porque o Estado tem uma missão a cumprir. Se o que ele arrecada dos tributos não é suficiente, ele poderia sim se endividar. Só que a dívida tem que ter uma contrapartida justa, justificável, explicável,
para a população que, no fim das contas, vai arcar com o peso dessa dívida. Nós não conseguimos comprovar a contrapartida dessa dívida imensa, que nunca parou de crescer, apesar do sacrifício nacional que tem sido feito para pagar essa dívida. De todas as privatizações de setores estratégicos, lucrativos, como o setor das comunicações, o setor da energia, o setor de transportes, não é? E siderúrgicas, que foram privatizadas, e agora os aeroportos, área estratégica para a segurança nacional, que está sendo privatizada, tudo para pagar dívida. Que dívida? Então nós queremos uma auditoria dessa dívida. Que dívida é essa? Onde ela surgiu? Quanto realmente tomamos emprestado? Quanto já pagamos? Quanto recurso que chegou aqui? Quanto que nunca chegou? Que foram meramente mecanismos financeiros que fizeram essa dívida crescer. O que é ilegal? Nós não podemos continuar pagando dívidas ilegais com o sacrifício do povo brasileiro, não é? Então nós defendemos a auditoria dessa dívida. A auditoria, Daniel, não é uma ficção. Aqui no Brasil, nós já tivemos uma experiência histórica. Em 1931, Getúlio Vargas soube dos pagamentos que se faziam e ele questionou: que pagamentos são esses? De quê? Ele convocou o seu ministro da Fazenda na época, Oswaldo Aranha, determinou uma auditoria. Sabe o que descobriram? Apenas 40% dos contratos da dívida externa estavam documentados. 60% da então dívida brasileira, na década de 30, não tinha nem documento. Aqueles bancos mandavam cobrar e o Brasil pagava sem saber o que estava sendo cobrado, o que estava pagando. Isso deu um alívio de cerca de 50% no estoque da dívida e no fluxo de pagamentos. O professor aqui do Rio de Janeiro, Reinaldo Gonçalves, fez um levantamento histórico bárbaro deste processo que ele chamou de a Era Vargas, importantíssimo precedente histórico. Depois disso, nós temos um precedente recente no Equador. Em 2007, o presidente Rafael Correa baixou um decreto determinando uma auditoria oficial da dívida daquele país. Por meio desse decreto, ele criou uma comissão com membros equatorianos e membros internacionais. E eu tive a honra de participar dessa auditoria lá no Equador. Eram tantas ilegalidades, tantas ilegitimidades comprovadas no relatório, que o presidente, diante daquele relatório, interrompeu o pagamento dos juros. Em 2008, quando o relatório foi apresentado, ele interrompeu o pagamento e disse: agora vamos colocar esse relatório sob crivo jurídico, porque se isso aqui tiver base jurídica, eu não posso continuar pagando essa dívida, sob pena de me tornar conivente com este processo. Então, ele baixou o processo para juristas equatorianos e internacionais, e com aquela interrupção do pagamento, já em 2008, ele conseguiu aumentar os investimentos em saúde e educação imediatamente no mesmo ano em 70%. E no início de 2009, quando veio o respaldo jurídico para o nosso trabalho, ele então publicou nos jornais: o Equador aceita pagar o máximo de 30% desses títulos aqui
da dívida externa equatoriana, bônus 2012, 2030, que pagavam juros altíssimos, ele aceitava pagar 30%. Quem aceitasse teria que apresentar os títulos até determinada data. Quem não concordasse, que fosse à justiça contra o país. Sabe o que ocorreu? 95% dos detentores dos títulos entregaram os títulos. E os outros 5%? Os outros 5%, doutor Modesto, nunca apareceram, nunca deram as caras. Então, com a auditoria, com esse instrumento na mão, o presidente anulou, sem nenhum problema, sem nenhuma represália, 70% da dívida externa em títulos do país. Isso prova que quando existe vontade política e existe um documento que respalde um ato soberano, é possível enfrentar o problema, é possível tomar uma decisão em benefício do povo, uma decisão justa. Porque nós estamos pagando dívidas ilegais, estamos sacrificando o povo, aprofundando a cada ano as injustiças e a violência no nosso país, não é? Nós temos que dar um basta nisso, defender a realização da auditoria da dívida no Brasil, até porque a auditoria da dívida está prevista na Constituição de 88, que até hoje, 23 anos passados, até hoje não foi cumprida. Maria Lúcia, eu já estudei e tive com acesso que o presidente João Goulart queria fazer a auditoria da dívida. Ele foi derrubado por isso, mas não se fala nada disso. Você tem notícia disso? Olha, já foram várias iniciativas frustradas, várias. Essa especificamente nós ainda não conseguimos acessar os documentos. Nós temos notícia de que ele queria de fato enfrentar o problema do endividamento público, que tem sido a chaga do nosso país. Além da expoliação material que é feita no Brasil, das nossas riquezas desde o descobrimento, além dessa sangria das nossas riquezas materiais, a dívida faz uma sangria financeira de uma forma totalmente perversa que impede qualquer nacionalista que chegue ao poder de realizar uma política pública decente. Porque olha aí, como é que você vai viabilizar a política pública com um orçamento mordido pela metade? Não, começa daí. Como é que você vai fazer funcionar a saúde com 3%? Educação 4%. Não faz. Então é impossível. E aqui no Brasil eu me considero um profissional de saúde ou profissional de doença. Exato. E a doença é que dá o lucro. O modelo neoliberal imperialista precisa da doença para dar o lucro. E essa dívida pública é uma doença que dá lucro, nunca tem fim, e nunca acaba, e vai comendo tudo, e vai fazer uma sangria. Não tem recurso para a população. E eu acho que esse modelo está articulado com vários outros modelos e outros países. Não é à toa, nada acontece por acaso. Exato, perfeito. Inclusive hoje nós estamos já falando no sistema da dívida. O que a gente chama de sistema da dívida? Exatamente o que você falou. Essa rede que utiliza desse instrumento, porque a dívida é um instrumento que deveria aportar recursos ao Estado.
E o que é que a dívida faz? A dívida sangra os recursos do Estado. E ela tem essas articulações porque usa de um mecanismo, usa de um instrumento que todo mundo respeita, né? Porque todo mundo quer honrar suas dívidas. Se você tem uma dívida, você tem que pagá-la. E esse instrumento, então, ele foi usurpado, principalmente pelo setor financeiro, que é o que lucra com esse processo. Veja o que está acontecendo agora na Europa, Daniel. Os bancos estavam correndo o risco de quebrar. E por que é que eles estavam correndo o risco de quebrar? Eles se aproveitaram da desregulamentação do mercado financeiro. O que é isso? Um relaxamento das normas de funcionamento do mercado financeiro e começaram a produzir papéis, os chamados derivativos, que nada mais são do que uma aposta. Por exemplo, eu sou um banco e vou apostar que o seu programa vai ser altamente lucrativo. Então eu crio um papel, um derivativo, apostando que o seu programa vai valer mais. E lanço um derivativo em cima do seu programa, que é um ativo real. E os bancos começaram a emitir essas apostas que deram margem para o surgimento de mais um papel lucrativo, que era o seguro. Já que eu estou fazendo uma aposta, então eu vendo também um seguro para encorajar as pessoas a comprarem essa aposta. Esses derivativos começaram a ser feitos em séries seguidas, incontáveis séries. Isso formou uma bolha. E essa bolha, como essas correntes ilegais, um dia chegam a um limite. E quando essa bolha ia estourar, os bancos, os grandes bancos, justamente os que tinham credibilidade para colocar os seus próprios papéis no mercado, e o mercado comprava, porque esses bancos são considerados grandes demais para quebrar, né? Então, esses bancos corriam risco de falir. Qual foi a decisão da Europa e dos Estados Unidos? Salvar estes bancos. E aí transferiram aquela bolha financeira para os países. E agora, a crise começou com os países mais periféricos, né, que tinham menos gordura para cortar, Grécia, Islândia, Irlanda, Portugal, Espanha, mas agora a crise já está na Itália, já está chegando na França, na Alemanha, os Estados Unidos, com crise da dívida. Olha o movimento Ocupem Wall Street, com 2 meses de mobilizações diárias, e a grande mídia aqui escondendo tudo, mas a internet está aí dando notícia. 2 meses ininterruptos de manifestações. Derruba o Banco Federal Americano. Exatamente. Derruba. Você fala dos 16 trilhões de prêmio em vez de qualquer punição por esse crime à humanidade. Exato. O Dr. Murilo nos lembra muito bem uma auditoria inédita feita pelo Departamento de Contabilidade Governamental dos Estados Unidos, provou em junho deste ano que o Fed, Federal Reserve Bank, que é o Banco Central norte-americano, diga-se de passagem, 100% privado, entregou para os maiores bancos 16 trilhões de dólares, uma quantia superior ao PIB, Produto Interno Bruto, dos Estados Unidos, que é de 14,3 trilhões. Entregou a juros praticamente zero. Então, os bancos foram salvos de várias formas. Agora, os países ricos, Estados Unidos e países europeus, estão em crise. As pessoas perdendo emprego, tendo seus salários reduzidos, as aposentadorias, perdendo suas casas, jovens suicidando. Daniel, você que é médico, sabe o drama de uma família. Jovens da Europa, porque eles já nasceram num período de bem-estar social.
eles não estão tendo estrutura para enfrentar, de repente, essa mudança brutal de padrão e pior, a ausência de esperança. Então, eu tenho tido a experiência de participar de debates, e quando nós trazemos a ideia de fazer uma auditoria, porque eles não veem saída, porque, muito honrados, o país tem uma dívida, essa dívida tem que ser paga. E aí, quando nós falamos, calma, tem que fazer uma auditoria, porque como é que essa dívida chegou onde chegou? A parcela da dívida devida para os bancos tem que ser paga pelos bancos, com suas ilhas, seus iates, seus super edifícios de luxo, seus aviões, não é? E não pelos jovens, pelas populações. Maria Lúcia, parece que a base de tudo isso começou numa grande universidade americana. Os professores titulares dessa universidade americana, a Harvard, que começavam esse processo. Começou exatamente na maior universidade americana, a Harvard. O professor titular, a Harvard, fez o processo e levou para a Europa, um país pequeno, a Islândia, e começou essa bolha. Engraçado, né? Sim, tem um filme muito interessante, né? Trabalho Interno, que ganhou o Oscar de documentário em 2010, que mostra isso. Exatamente, é uma coisa fantástica. O professor titular fez um projeto e levou para a Islândia para testar e fez essa guerra toda. Pois é, Daniel, e esse espaço... Esse modelo envenenado, né? Exato. Esse modelo envenenado e este espaço que você está nos dando aqui é fundamental, porque sabe o que é que as autoridades multilaterais, FMI e Banco Mundial, já estão dizendo? Que essa crise vai ser transferida, já existe um contágio da crise para o terceiro mundo, que somos nós. E não tem que ter... Não se fala da origem, essa dívida, ela tem que ser solucionada voltando à origem dela, no setor financeiro, e não continuando esse contágio. É igual tratar uma doença. Você vai tratar uma doença transferindo essa doença para os outros? Não, você tem que voltar no foco e combatê-la ali. Então, nós temos que alertar o Brasil, os estudantes, jovens, para se interessarem por este tema. Aqui no Rio de Janeiro, participarem do núcleo que já foi fundado. Murilo já deu o endereço, depois vocês podem colocar o endereço para todos aí. E nos outros estados, ajudem a formar os núcleos a partir das universidades. Maria Lúcia, me permite uma interferência, claro, só para lembrar. Entenderam porque o Murilo e eu quisemos dar todo o nosso tempo para Maria Lúcia? Nessa altura, entendido, eu vou lembrar uma coisa. Quem sabe um pequeno equívoco da Maria Lúcia? Quando ela disse que só se pagaria 30% da dívida equatoriana, eu diria, não seriam 25%, já que os 5% que não compareceram provavelmente era uma daquelas dívidas de corrupção, e os corruptores ou corruptos não poderiam apresentar a prova do título. Logo, Rafael deve ter pago só 25% no máximo, né? Mas olha, outra coisa que não é uma correção, é um acréscimo. Quando o Murilo convidou para o dia 5, próximo dia 5, é isso, ele esqueceu, está corrigindo agora, e é o que eu ia dizer. Às 17h30, lá em frente à Academia Brasileira de Letras, Presidente Wilson 210, 8º andar. Agora, veja bem, como o auditório lá é de porte médio, nós sugerimos que mandem especialmente os seus líderes. Depois arranjaremos um plenário maior, onde caiba todo mundo, até um Maracanã, se necessário. Estamos aguardando. Agora, vejam bem,
essa história é tão mobilizadora que quando a gente propôs a Maria Lúcia, por várias razões, não é só pela sua simpatia e seu conhecimento, é também pela dificuldade de obtê-la aqui no Rio de Janeiro e em Niterói. Ela vive em Brasília e vive no mundo. Ela hoje é disputada por várias entidades mundiais, não é só de Portugal, da Bélgica, da França. Não interessa quem está disputando. Eu estou aqui. Segundo Pulando a Cerca. Não, e agora, não, o Pulando a Cerca ganhou. Pulando a Cerca ganhou. Maria Lúcia está aqui e se comprometeu a voltar outras vezes. O Brasil está disputando a Maria Lúcia, que está sendo disputada pelo mundo. É uma joia que a gente tem que saber preservar, exibir, aproveitar. Maria Lúcia, se comprometa aqui em público que você vai voltar. Volto sempre que vocês me convidarem. E já está convidado. Ganhou o Daniel, ganhamos nós. Porque, Daniel, é com espaços assim que nós vamos divulgando essa luta, que é uma luta cidadã. A auditoria cidadã da dívida é a luta que eu coordeno há 11 anos, desde o plebiscito de 2000. 11 anos, o programa Pulando a Cerca também tem 11 anos. Pronto, e aí, somos aí, ó, da mesma idade. E é uma luta cidadã, porque enquanto não acontece a auditoria oficial, que a gente cobra e reivindica, nós vamos fazendo uma auditoria cidadã, cobrando os documentos, publicando assim de uma forma democrática, socializando as informações com uma linguagem que todos possam acessar, porque, pessoal, nós estamos pagando essa conta. Nós temos que saber que conta é essa. Nós temos que saber por que nós buscamos uma saúde pública e não encontramos, uma educação pública e não encontramos. Tem site nessa auditoria? Tem site. www.auditoriacidadã.org.br. Todos estão convidados e convocados para participar. Pois é, isso é uma coisa. O Pulando a Cerca, há 11 anos, você tem 11 anos também de dívida pública, é uma bandeira. O programa também tem 11 anos, não é? Tem 11 anos. No dia 11 completou. Isso, 11 anos. Então, o programa Pulando a Cerca é uma bandeira. Uma bandeira de verdade e justiça social. Isso. Então estamos juntos. E é possível porque é numa universidade pública. Pertence a todos nós. Eu, no finalzinho, um minuto, eu diria o seguinte: o modelo imperialista usa o assassino econômico, usa o assassinato econômico. É uma tese que compromete, corrompe o país, promete uma dívida, uma empréstimo que você não pode pagar e depois enforca com petróleo e com riqueza. Isso é uma coisa que está caro. Mas, Maria Lúcia, foi muito legal você ter vindo aqui. O Modesto Murilo, vamos continuar esse programa sexta-feira que vem? Apenas o pelo convite. Então, e lá é uma ordem. E a Maria Lúcia puder vir, é ótimo. Se não, nós viremos. Virão. E apenas o primeiro degrau de uma longa escada a subir para a solução do problema. Então, vamos terminar o programa cantando 1, 2, 3, pulando a cerca com você. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. 1, 2, 3, pulando a